Então, galera, vamos continuar essa ideia de gêneros literários. E agora eu vou destacar para vocês os tipos de narradores. É de suma importância, porque já veio a cair justamente essa questão de narração, de quem está contando a história. Como eu já falei, no gênero lírico, a gente tem o eu lírico, aquele que conta a história a partir do seu ponto de vista, sentimento que for. O gênero épico é aquele que vai ter sempre o narrador. Então a gente tem esses tipos de narradores daqui. Um total de 3 narradores. Vamos lá. Primeiro é o nosso narrador personagem. Seu narrador personagem é aquele que vai acontecer a história. O cara principal, o protagonista. Ó, primeira pessoa, que a gente está contando a versão dele, com sentimentos, porque é o lado emotivo dele. Então, se ele estiver triste, você vai saber porque ele está triste. Não, porque ele vai contar para você. O tempo é linear. Professor, o que é um tempo linear? É justamente um tempo onde tem início, meio e fim. Bonitinho. Então ele vai narrar o seu dia de um porte, de uma maneira cronológica. Cronológica? Crônica. Isso, belo pensamento. Tá estudando, filho? E ele vai ter uma visão o quê? Univisual. Como assim univisual? Ele só tem uma única visão. A visão dele como narrador. Ele sabe o que o outro está pensando? Não. Ele sabe o que o outro vai falar, o que vai fazer? Também não. Ele sabe o que tem atrás da porta? Também não. Então é a única visão. Não é um personagem do X-Men, logicamente. Então ele não pode adivinhar, não pode ler mentes. Por isso que ele só tem uma única visão. Então você vai ser levado e carregado pelo narrador personagem. Nosso segundo narrador é o narrador observador. Aqui a gente conhece como narrador fofoqueiro. Só tá ali para contar e pronto. Sem sentimento, na terceira pessoa, por ser algo impessoal, então não tem vínculo com o que ele está contando. Ele vai ser, no lugar de um tempo linear, ele vai cortar o tempo. Então ele vai falar sobre uma fração daquele tempo, só exatamente daquele momento. Ah, João caiu. Por que o João caiu? Não sei, eu vi João caindo. Acabou. Certo? Então esse é o nosso recorte. Quando eu falo de corte temporal, nosso narrador, observador, é o fofoqueiro da parada. E ele também vai ter uma única visão. Ele só pode contar o que ele está vendo. Então ele é univisual. Foi? Nosso último narrador, a gente chama de narrador Deus. Por que narrador Deus? Ele é onisciente, ele está em todos os lugares. Então ele sabe de tudo, de todos, de porra toda. Ele tem que saber de tudo. Então, ó, normalmente ele vai estar passeando entre primeira e terceira pessoa, essa oscilação, porque ele pode participar da história, como pode simplesmente contá-lo. Com e sem sentimentos, que ele vai carregar características do primeiro e da segunda, seja o narrador, personagem e observador. O tempo dele é não linear. Ele pode começar do fim, começar lá do início, fazer um corte no meio. Ele pode fazer o que quiser com o tempo. Ele tem que te apresentar a história, apenas isso. Por isso que ele não tem a questão de tempo. Então a crono, né, o cronos, a cronologia, é uma cronologia quase psicológica, porque ele vai fazer o que quiser, ele tem que te apresentar os personagens da maneira dele. E aí mexe com a última parte, a questão da visão. Ele vai ser sempre o quê? Plurivisual. Então que ele tem várias visões daquele fato. Ele vai ver o máximo possível daquela história. Então, ó, não vamos esquecer disso. Narrador personagem é o que acontece. Narrador observador é o fofoqueiro, o que conta. E o narrador onisciente é Deus, sabe de tudo. Então os tipos de narradores eles estão geralmente presentes aonde? Em gênero épico. Porque o gênero épico é necessário e obrigatório ter um narrador. Palavra-chave do gênero épico. O narrador. Algo que merece ser contado. Foi? Então, vamos para a próxima aí. Fechou?